Daí eu vou pedir para você deixar o seu microfone no mudo, Tá. só para não interferir na gravação. Bom, então, hoje a gente vai começar mais um ciclo. Estou começando na lua nova. Início do ano novo astrológico. Há controvérsias, porque no calendário védico ele vai começar dia 19 de abril. Mas na astrologia tropical, que a maioria aqui do Ocidente segue, foi ontem, né? Equinócio de outono, então muitos movimentos, muitas convergências, né, para esse movimento de recomeço e de reavaliação também, né? Porque o equinócio de outono ele traz essa energia. O outono a gente começa a entrar, se preparar para o inverno, então a gente começar esse momento mais de introspecção, de avaliação, as folhas das árvores caem, então esse momento de deixar para trás aquilo que ainda está pesado na nossa vida, né, de fazer essas podas necessárias. E a lua nova vem com esse convite de início, né, de novos inícios, de abrir espaço para o novo chegar. E aí, o equinócio de outono, com a lua nova, com o início do ano novo astrológico, vem então com esse convite de encerrar ciclos e começar coisas novas, né? Ou começar de um outro lugar, não necessariamente coisas novas, né? Mas começar a partir de uma nova visão de si mesma e do mundo, da vida. Essa energia vai, como eu falei, como tem, né, no calendário védico, porque o calendário védico ele segue de fato os astros. A astrologia tropical, o cálculo ele foi adaptado e aí, com o passar do tempo, ele foi se distanciando do que realmente é, porque os astros se movimentaram, enfim. E aí eu sinto então que essa energia, né, vai reverberar aí pelo próximo mês, né, até as coisas realmente se assentarem. Então é possível que ainda as coisas não estejam muito claras, né? Quando eu falo isso é porque estou vivendo isso, então algumas coisas que precisam ainda clarear, de passos que você vai precisar dar, ou de coisas que você precisa deixar. Então, tá atenta, né? E aí, como o yoga vai entrar nesse processo, para mim, né? Para me ajudar a estar consciente e não me afogar no meio de algumas confusões e pensamentos que vão vir, e de dúvidas, e de incertezas, e de medos. Eles vão sempre estar com a gente, né? Eu estou fazendo uma aula com o Marcos Rojo e está sendo muito, muito incrível, assim, de olhar desse lugar de... Porque o yoga, até então, na minha vida e prática, na minha vivência, a gente meio que se descolava, né? A gente fica como observador, e aí deixa os pensamentos, deixa as emoções, deixa os sentimentos. E aí, no convite da prática dele, ele fala, vem com tudo, você vem experimentar com tudo que você tem aí, não larga nada, não. E está sendo uma experiência diferente, assim. Enfim, isso é uma outra coisa que é para a gente discutir, mas que é uma coisa que tem me atravessado. Bom, e aí, retomando aqui, a gente vai continuar com a prática dos bhavas, né? Porque, como eu falei, a ideia é que a gente pegue um fio condutor, um tema, né, que vai nos conduzir para esse caminho, né, de autoconhecimento, de autopercepção, e vá se aprofundando. Então, a gente trabalhou alguns asanas e algumas técnicas relacionadas às 4 bhavas, que aí, então, para quem vai assistir depois, talvez a Jana assista depois, as 4 bhavas são essas atitudes, comportamentos, mais atitudes mentais, né, para a gente se manter consciente dos nossos comportamentos, atitudes que a gente precisa desenvolver para se manter firmes e conscientes no nosso caminho de autodesenvolvimento. Né? Então,
Dharma Bhava, que é o dever, a disciplina, fazer aquilo que precisa ser feito. Em tudo, né? Então, toda situação da sua vida, muitas pessoas associam Dharma com o propósito, também, mas é bem mais simples, né? São aquelas coisas, às vezes, até que a gente não quer fazer, mas que precisam ser feitas, né? Então, e o primeiro Dharma é com a gente mesmo. O primeiro com a gente mesmo é manter o equilíbrio da nossa mente, do nosso espírito, para que a gente consiga fazer as outras coisas, porque sem equilíbrio a gente não consegue fazer nada. Então, a gente não consegue cumprir o nosso propósito se a gente não está no estado de equilíbrio e paz mental, né? Então, o primeiro Dharma é esse. E depois vem Jnana Bhava, né? Que traduz-se como conhecimento, mas é o conhecimento, não é esse conhecimento, né, teórico, ali, estudar, aprender, não é exatamente sobre isso. É a verdade, né? É buscar a verdade, buscar experimentar. Aí tem duas linhas, né? Buscar a verdade, sim, através de teorias e textos, mas mais que isso é experimentar a verdade. Então, para cada pessoa vai ser uma experiência diferente. E aí também não julgar a experiência do outro, a verdade do outro. Né? Entender que cada um, a partir da sua experiência, vai ter essa verdade, mas que sim, existe uma verdade talvez absoluta, objetiva, que a gente não sabe. E então também estar tranquilo, né, com isso, mas buscar sempre a verdade, né? E aí isso vem desse estado de consciência, né, de não se perder, é mais sobre não se perder nas dúvidas e nas coisas externas, né, não se perder de si, da sua verdade, do que sobre um conhecimento específico, né? E aí, para ter essa verdade, depois, dessa vez eu preparei um materialzinho, eu vou mandar para vocês, tá? Para vocês quiserem se aprofundar. E essa verdade, né, objetiva, a gente só atinge no estado que a gente chama em yoga de mente ekagra, que é essa mente concentrada, focada, equilibrada, que a gente eventualmente está nesse estágio, mas muitas vezes não, né? Que estar simplesmente, não importa o que aconteça, eu estou aqui, sei o que eu estou fazendo, sei para onde eu estou indo, está tudo certo. Então, o yoga, né, com as técnicas, a gente ajuda a cultivar esse estado ekagra para a gente atingir Jnana Bhava. Vairagya é desapego, então, desapego é desapegar mesmo, né? Deixar ir aquilo que não está mais servindo ao seu desenvolvimento, ao seu crescimento, principalmente os apegos, os impulsos, os desejos que não estão fazendo bem, né? Porque aqui eu tenho ainda minhas questões, né? Porque se a gente não pode ter prazer, desejo, a gente pode, mas tem alguns que a gente sabe que nos fazem mal, né? Um vício. Então, para que a gente por que a gente continua com aquilo, né? Então, desapegar-se. Ashvarya Bhava então, essa força, cultivar a força que já está dentro de nós, né? A força interna para romper com todos esses impulsos e medos e apegos que nos impedem de simplesmente sermos a nossa melhor, não gosto muito dessa nossa melhor versão, mas de sermos o que a gente em essência, né? Que somos amor incondicional, somos, sim, liberdade, somos vida, viva, luz, somos a consciência divina manifestada. Então, é isso, vamos trabalhar essas 4 babas hoje, nessas próximas 4 semanas.
E aí, dessa vez, como a gente vai ter 2 práticas por semana, à medida que a gente vai conseguindo perceber né, não gosto também dessa palavra evolução, mas desse caminhar individual no processo, eu vou convidar para a gente fazer, e acrescentando algumas outras técnicas no meio dos asanas, né, de bandas, ou de pranayamas, ou de mudras, para a gente evoluir na prática, nessa autopercepção mesmo. E é isso. Então, vamos começar com uma postura de meditação, e aí você pode escolher o que for mais confortável para você, pernas cruzadas, Sukhasana, normal, meia lótus, que é o que é mais confortável para mim, que é trazer uma perna sobre a outra, ou ainda pode ser Vajrasana, que é a postura do bastão, e é sentar sobre os calcanhares. Então, dito isso, eu te convido a, primeiramente, fazer o ajuste aí que for necessário para que você fique numa postura confortável dentro do possível. Alinha aí a sua coluna, eu te convido a trazer os ombros para frente, fazer uma rotação, abrir o peito, levar os ombros para trás. E aí fazer uma inspiração profunda. Exalação lenta. Fechar os olhos. Mãos sobre os joelhos. E aí começar a tomar consciência primeiro da sua respiração. Observando a sua respiração. Como é que ela está? Mas sem tentar entender ou julgar. Se ela está ofegante, se ela está calma. Só observe os movimentos do ar entrando e saindo. E a partir da consciência da sua respiração, você vai tomando consciência do seu corpo. Te convido a observar, sentir o peso do seu corpo tocando o solo. Sinta o espaço que o seu corpo ocupa nesse espaço, o volume. E observe, fazendo um breve escaneamento, se existe algum ponto do seu corpo que tem alguma tensão, que está dolorido, cansado, ou está chamando mais atenção. Mas nesse momento não precisa contar nenhuma história ou entender o que está acontecendo. Apenas aceite que está tudo bem, é o seu estado agora. E também te convido a observar o seu estado mental. Como é que estão o fluxo de pensamentos? Se tem algum pensamento mais incisivo, alguma preocupação, algo do cotidiano ou algo recorrente. Observe e registre, mas não precisa entrar bem de cabeça, nenhum deles. Ele só aceite que eles estão aí,
eles também fazem parte de você agora. E a partir desses pensamentos, observe se existe alguma emoção. Em geral, as nossas emoções são reflexos de pensamentos que criamos. Então, observe se existe alguma emoção aí. Se você não conseguir fazer a relação com os pensamentos, está tudo bem. Só identifique a emoção, talvez uma pontinha de tristeza ou raiva, talvez impaciência, ou talvez nada disso, talvez alegria, contentamento, não importa. Acolha essa emoção. Agora a gente não quer entender, a gente apenas aceita para que a prática possa agir. E agora, com toda essa consciência de você por inteiro, eu te convido a fazer mais uma inspiração profunda, enchendo todos os pulmões de forma lenta. Uma exalação mais lenta ainda, se esvaziando, deixando para trás tudo que não está te servindo, te convidando a trazer as mãos na frente do peito, em prece. E daqui eu te convido a trazer uma intenção para o ciclo, para esse ciclo de 4 semanas que vamos estar juntas. E aí eu te convido a registrar essa intenção para que ao final a gente possa voltar nela. Eu vou entoar o mantra Sahana Bhavatu, esse mantra que fortalece a relação dos praticantes, para que esse conhecimento seja absorvido, integrado, esse conhecimento do yoga. Exalamos. Om Sahana Bhavatu Sahanao Bhunatu Sahaviryam Karavavai Tejasvinamaditam Ma Vidvishadahai. Om Shanti Shanti Shanti. Inspira. Na exalação, vem descansando as mãos, abrindo os olhos. Te convido a trazer o tronco à frente.
cabeça próximo das mãos ou do chão, que for mais confortável para você, para dar uma alongada aí nessas costas. Inspira por alguns minutos aí, tentando manter os isquios no solo. E na inalação, vai subindo, retornando. Alongamos as pernas à frente, damos uma chacoalhadinha. E vamos alongar os nossos pés. Então, primeiro pegamos aqui embaixo do joelho direito, e aí vamos rotacionar o pé para dentro e para fora. E a perna para dentro e para fora. Retornamos com a perna direita e pegamos a perna esquerda. E agora o pé esquerdo. E movimento contrário. Retornamos a perna. Agora, trazemos próximo da virilha os nossos pés. Pegamos aqui embaixo dos pés, né? Abração dos pés com os nossos braços. Alongamos a nossa coluna. E vamos fazer uma borboletinha aqui. Ficamos por um momento, alinhamos a nossa coluna, respiramos, observamos. Inspiramos, exalamos, relaxamos a postura. Vamos fazer Parvatasana primeiro, então voltamos a cruzar as pernas. E Parvatasana, a gente vai trabalhar, a gente senta em Sukhasana, que é Dharma Bhava, e vamos trabalhar Jnana Bhava, então, que é essa concentração. Então, a gente vai trazer as mãos na lateral do corpo, palmas voltadas para frente, a gente alonga, inspira, alonga os braços. Aqui, alonga os seus braços, mas sem juntar ombros e orelhas. Tenta sentir as suas escápulas, mais juntando as suas escápulas atrás, assim, mais do que puxar os ombros e orelhas, a gente alonga, mas sente as costas, sabe? Como se as nossas escápulas estivessem se abrindo ali, ou se unindo uma à outra, mas ao mesmo tempo tem algo nos puxando para cima. Então, respira aqui.
Dedos bem apontados para cima. Respiração consciente. Foca no ponto à frente. Na próxima inala, na próxima exalação, desce os braços. Relaxa. Vamos agora fazer a lateralização, é o mesmo asana, mais uma variação. Então, trazendo de novo a mão na lateral do peito. Inalamos, eleva. Aqui, mesmo cuidado para não juntar ombros e orelhas. E na exalação, a gente vai faz uma lateralização para o lado direito, como se algo estivesse puxando o seu tronco através dos seus braços para o lado direito. Respira. Inala, retorna ao centro. Alonga aqui novamente e exala lado esquerdo. Inala, retorna ao centro, alonga, exala, relaxa os braços. Para um momento, aqui, mãos nos joelhos, respira e observa. Que pontos, esses asanas, né? Foram duas variações, moveram aí o seu corpo. Observe se existem resquícios que ficou. Inala, exala, retorne. Agora vamos, mais uma vez, a gente vai fazer ele de uma forma um pouco mais dinâmica. Vou tirar a outra aqui agora. Um pouco mais dinâmica que a gente vai na mesma sequência, só que a gente vai fazer um encadeado com o outro, igual a gente já fez isso anteriormente. Então, alonga a coluna, traz os braços na lateral do corpo. Inala, eleva os braços, exala, lado direito. Inala, eleva os braços, exala, lado esquerdo. Inala, eleva os braços, exala novamente, lado direito. Inala, eleva os braços, exala, lado esquerdo. Inala, eleva os braços, exala, lado direito, a última vez. Inala, eleva os braços, exala, lado esquerdo. Inala, eleva os braços, exala, fica. E na próxima inalação, tenta alongar um pouquinho mais. E volta a respirar normalmente.
Inala, exala, relaxa os braços. Mais uma vez, traz as mãos nos joelhos, coluna longa, fecha os olhos por um momento e observe. Vamos agora passar para o próximo asana, Paschimottanasana. Alongamos novamente a perna à frente. E aqui a gente vai, ativa os pés, traz a coluna longa, inala, exala, vai à frente, e aí vê onde você consegue pegar, se é no calcanhar, se é no pé ou na perna. Onde for possível para você. Se for na perna, você pega onde for possível na perna. E a ideia é que a gente vá se entregando. Esse asana ele vai trabalhar Vairagya Bhava, né? Desapego, entrega, rendição. E aí aqui a gente vai se entregando à postura, mas sem forçar a cabeça para baixo. É como se naturalmente a gravidade fosse, com o tempo, acomodando. Às vezes leva um tempo para a gente se acomodar também aqui na postura, encontrar esse lugar de conforto, talvez um desconforto. E a ideia é que a gente traga a intenção de encostar o abdômen nos joelhos ou nas coxas, mas sem forçar para que isso aconteça. A gente vai observando isso acontecer naturalmente. E aí respira aqui por um momento. Inala, retorna. Devagar, a cabeça é a última. Agora a gente vai fazer a mesma postura, mas de uma forma dinâmica, que a ideia é a gente fazer, né, uma forma estática e uma dinâmica da postura para a gente poder justamente ver as diferenças, começar a perceber as diferenças disso no corpo. Então, para fazer a dinâmica, a gente traz as mãos aqui na lateral do corpo, em 90 graus, alinha a coluna, inala, abre o peito, exala, vai lá na frente. A ideia é que sua mão passe das pernas, se isso não acontecer, tudo bem. Inala, retorna, exala, vai lá na frente. Inala, exala. Mais uma vez, inala. Exala. Inala. Exala. Inala. E agora, na exalação, você fica aí, vê onde você consegue pegar agora. Você consegue pegar um pouquinho para mais do que tinha conseguido anteriormente. Então, observe isso. Se não conseguir, está tudo bem. E aí, aqui eu te convido a fazer uma inspiração profunda, puxando o seu abdômen para dentro, trazendo essa força lá dos músculos internos, né? Os músculos pélvicos, o seu assoalho pélvico. Você vai recolher o seu assoalho pélvico, recolher o seu umbigo, o seu abdômen e tentar manter esse ajuste, né? Esse banda, essa contração, e ver o que essa contração provoca no movimento. Observe se ela te ajudou a alongar mais, se continuou igual, se criou mais alguma resistência.
E cada exalação, se for possível, desce um pouquinho mais. Entregue um pouquinho mais. Sem manter a consciência da contração desses músculos do assoalho pélvico e do abdômen. Inala, vai soltando os braços, subindo devagar. Cabeça é a última. Para um minuto aqui, em Dandasana, postura do bastão, e observe. Observe se existe algum resquício desse asana no seu corpo. Exala, abre os olhos e aí a gente vai passar para uma postura de peito no solo, brusco. Então, aqui, a minha câmera agora ficou reduzida para mim, para você está normal? Tá. Então, aqui a gente vai fazer Bhujangasana, é a postura da cobra, mas a gente vai fazer algumas variações. A primeira delas, a gente sempre vai trazer os pés unidos, peito dos pés no chão. Agora, essa primeira que a gente vai fazer, os braços ficam aqui ao lado do nosso tronco, cotovelos flexionados, também próximos ao tronco. Os braços estão na altura das costelas. A gente vai trazer ela um pouquinho mais para baixo. Geralmente a gente coloca ela na altura do peito, a gente vai colocar elas um pouquinho na altura das costelas. O queixo ou a testa no chão. Aí você escolhe o que for mais confortável para você. Tenta não contrair ombros e fazer com que eles fiquem tensos perto das orelhas. A ideia é a gente alonga as nossas pernas, pousa o nosso peito do pé no chão, pressiona a sua pelve, né, no chão, seu abdômen, e na inalação você eleva o tronco. Mais do que com a ajuda dos braços, é com a ajuda do abdômen. Então, os braços, eles são só um apoio. E aí, olha à frente e respira. Na inalação, retorna ao solo. Relaxa por um momento. Pode fazer um travesseirinho com as suas mãos, se você quiser. Virar seu rosto para um dos lados. Relaxa só um minutinho. A gente vai fazer mais duas.
Retornamos à postura inicial de preparação, então testa ou queixo no tapete, pés unidos, peito do pé no tapete. Agora a gente vai fazer outra variação, as mãos se entrelaçam atrás do bumbum, e aí une bem as palmas das mãos aqui nesse entrelaçamento, alonga seus braços, pressiona aí a sua pelvis também sobre o solo, e na inalação, vá subindo. Sobe o seu peito e respira. Olha a um ponto à frente. Esse asana está trabalhando a Ashvarya Bhava, que é essa força interna, a determinação, a autoconfiança para vencermos os kleshas, que são esses apegos, medos, essa poeira que nos impede de simplesmente sermos o nosso ser essencial. Exala, relaxa. Faz de novo o travesseirinho aí. E se entregue um pouquinho nesse relaxamento. Nesse relaxamento consciente, observando os efeitos do asana sobre o seu corpo. Vamos preparar para a última vez. Trazendo de novo pés unidos, peito do pé no tapete, testa ou queixo no tapete. Agora vamos repetir a primeira. As mãos na lateral do corpo, aqui na altura das costelas baixas. Os cotovelos unidos aqui próximos ao corpo, sem tensionar ombros e orelhas. Alinha suas pernas, ativa suas pernas, pressiona a sua pubis contra o solo, inala, eleva o peito. E respira. Observe agora que você conseguiu elevar um pouquinho mais, mas sem forçar essa elevação. Observe se o seu corpo se acomodou um pouquinho mais na postura. Sempre restaure, sem julgar, sem se criticar ou sem se parabenizar. Exala, retorna na postura. E aqui na inalação a gente vai para a balasana. Apoia os joelhos no solo, vai descendo para sentar nos seus calcanhares. E aí alongar os braços à frente. Testa no tapete. Relaxa ombros, braços, cabeça, costas, lombar.
Traz as mãos próximas à cabeça. Inalação, vai subindo devagar. Senta nos seus calcanhares, cruzando as pernas e retornamos. Aqui uma postura de meditação. A que for mais confortável para você, pernas cruzadas ou meia lótus. A gente vai fazer um pranayama, a gente vai trabalhar também com esse pranayama e com a ajuda desse mudra, a gente já fez algumas vezes, que é Dharma Vava, que é essa disciplina, um dever, né? Esse olhar para dentro para atingir esse equilíbrio, primeiro mental, para que a gente tenha equilíbrio para fazer as outras coisas na nossa vida. Daí, o pranayama, né, o Brahmari é o pranayama do zumbido da abelha. É basicamente a gente inspirar e na exalação a gente vai fazer um barulho com a nossa boca. Na verdade, não é a boca, né? A parte interna, é meio garganta, meio esse encontro do nariz com a garganta. Boca fechada, até exalar completamente. E para potencializar o efeito desse pranayama, a gente faz o Yoni Mudra, que é esse mudra que ele traz essa intenção desse olhar interno mesmo, de fechar, como se fosse fechar os nossos sentidos para tudo que nos cerca e permitir essa maior interiorização. Então, fechamos as orelhas aqui, o lóbulo da orelha com o polegar, lógico, sem pressionar muito, posicionamos os indicadores sobre a pálpebra, os dedos médios sobre aqui o nariz, o anelar sobre a boca e o mindinho embaixo no queixo. Fechamos assim, e aí exalamos todo o ar, inalamos. Como a respiração de cada um pode ser diferente, eu vou deixar vocês livres para fazerem de vocês. A gente vai fazer mais 4 ciclos, tá? Então, vá seguindo aí no seu ritmo. Quando concluir o seu ciclo, só repouse as mãos sobre os joelhos, mantenha os olhos fechados, pode respirar normalmente, sentindo, observando e sentindo os efeitos desse pranayama sobre o seu corpo, sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções e sentimentos. E com cuidado e gentileza, vai se colocando deitada, para irmos para a nossa postura final, Shavasana.
Então, deita no seu tapete, afaste as suas pernas de uma forma que fique confortável para você, afaste os seus braços, o seu corpo, palmas das mãos voltadas para cima. Faça aí o ajuste que o seu corpo pedir para que você fique o mais imóvel e confortável possível. Shavasana também estamos trabalhando o Dharma. Aqui consigamos, ao mesmo tempo, acho que trabalham Vairagya também, né? Vairagya, esse desapego, esse desprendimento, essa entrega completa de todos esses pesos, carregamos de forma desnecessária. E aos poucos você vai entregando de fato a terra, ao chão, está te sustentando. Entrega relaxando os seus pés, relaxando as suas pernas, relaxando o seu quadril, relaxando o seu abdômen, relaxando as suas costas, a sua lombar, relaxando as suas costelas, seu peito, relaxando os seus ombros, braços, mãos, relaxando o seu pescoço, o seu maxilar, a sua língua, os seus dentes, relaxando a sua bochecha, o seu nariz, os seus olhos, relaxando a sua testa, o seu couro cabeludo, todos os fios de cabelo, relaxando-se completamente, permitindo-se entregar-se completamente a essa postura de relaxamento. Agora, não há nada a se fazer, não há nada com que se preocupar. Você só precisa se entregar e relaxar. Quando chegar a hora de retornar, eu vou te avisar. Por hora, apenas relaxe. Relaxe. E relaxe. Relaxe.
E gentilmente, vai retornando, tomando consciência da sua respiração, fazendo movimentos suaves com o dedo das mãos, dos pés, espreguiçando-se, fazendo o movimento que seu corpo pedir, alongando-se. Com suavidade, vai se colocando uma postura de lado, acolhe-se aí por um minuto. Com gentileza e suavidade, vai colocando uma postura sentada, novamente uma postura de meditação, sem perder a consciência desse relaxamento, tendo os olhos fechados, semblante tranquilo, traz as mãos sobre os joelhos, une polegar com o indicador, alonga os demais dedos, alinha sua coluna e comece a observar a sua respiração. Te convido a observar primeiro os efeitos da prática sobre o seu corpo, sobre os seus pensamentos. Sobre as suas emoções. Me te convido a te agradecer por se permitir estar aqui hoje, dedicar esse tempo para você, esse momento de autocuidado, para se conhecer um pouquinho mais, para se aprofundar um pouquinho mais nesse conhecimento que é o yoga. Agradecendo também a todos aqueles que vieram antes de você, toda a sua ancestralidade, e te permitiram estar aqui hoje, a todos os povos que cuidam e cuidaram da terra, aos animais, minerais, vegetais, todos os seres vivos desse universo. Agradecendo ao seu espírito e à fonte criadora, divina, seja lá qual for a sua crença, energia, força universal, a consciência de tudo e de todos. Agradecendo também aos elementos que constituem a matéria, água, terra, fogo, ar, éter. É na matéria que podemos experimentar a vida aqui na Terra. Convido a trazer a consciência para todo o seu ser, como ele é, corpo, mente, espírito, integrados, com todas as belezas, com todas as dores, com tudo que é.
Eu te convido a trazer as mãos na frente do peito, relembrar a intenção que você trouxe para esse ciclo, afirmar essa intenção de forma positiva, como se você já estivesse agindo dessa forma. Você é. Eu sou autoconfiante em todas as minhas ações e escolhas. Eu manifesto a autoconfiança em tudo que faço. E assim você pode produzir o seu para você mesma. Para encerrar, como sempre, eu vou entoar o mantra Om Shanti 3 vezes. Se você sentir, de entoar comigo, sinta-se convidada. Se não, tá tudo bem, apenas escute. Exalamos todo o ar, inalamos. Om Shanti, Shanti, Shanti. Paz, paz, paz. A tudo e a todos. Inspira profundo. Na exalação, vai relaxando as mãos, abrindo os olhos. Nos cumprimentamos. Obrigada. Namastê. Laura, tu tá aí? Vou parar a gravação.